Eu preparei hoje uma aula especial sobre execução de alimentos. Bom, o que é uma obrigação? Eu, José, eu posso me obrigar junto ao Bruno, que está aqui na mesma sala que eu. Eu posso falar para ele assim, ó, eu vou fazer um churrasco para você amanhã. Nasceu uma relação obrigacional. Eu me obriguei a uma obrigação de fazer um churrasco para o Bruno amanhã, lá em casa. Na nossa relação, na nossa vida em comunidade, as pessoas podem se obrigar mutuamente, quando elas fazem um contrato de compra e venda, por exemplo. Mas, às vezes, a obrigação já vem na lei, já está prevista na lei. Não depende das pessoas se obrigarem mutuamente. A obrigação alimentar, como regra, é uma obrigação que já vem prevista na lei. Por exemplo, a relação entre pai e filho faz com que o pai seja, por lei, obrigado a sustentar o filho. Então existe uma obrigação de alimentar. Essa é a obrigação alimentar. Também existe, está lá no Código Civil, a obrigação contrária, do filho sustentar o pai na velhice. Existe essa obrigação prevista em lei. Mesma coisa para avós e netos, para netos e avós. Tem lá no nosso Código Civil essa obrigação alimentar. Tem também a obrigação alimentar que decorre do relacionamento conjugal. Quando há um casamento, e esse casamento vem ao cabo, acaba terminando, persiste, na maioria das vezes, uma relação obrigacional de prestar alimentos. Aquele cônjuge que não trabalhava e ficava em casa, não trabalhava fora, que ficava em casa ajudando na criação dos filhos, ele se torna dependente de uma prestação alimentar do cônjuge que trabalhava fora, que trazia dinheiro para dentro da casa. Existe também, previsto em lei, uma terceira forma de obrigação alimentar, que é aquela decorrente do ato ilícito. Imagina, então, que uma pessoa atropela e mata um pai de família, aquela pessoa que sustentava uma família. Essa pessoa que causou esse ato ilícito, por lei, ela fica obrigada a prestar alimentos para aqueles filhos que dependiam da vítima de atropelamento. Por que eu estou falando um pouquinho sobre obrigação alimentar? Para você não confundir a obrigação alimentar, que nós vamos falar da execução dessa obrigação alimentar, com verba de caráter alimentar. A própria lei define que algumas verbas têm caráter alimentar, como, por exemplo, os honorários de um profissional liberal. Então, você, como advogado, quando você contrata com o seu cliente e ele se obriga a pagar os seus honorários, essa verba tem caráter alimentar. O que não significa dizer que se você tiver que executar essa verba alimentar, esses honorários, que você vai usar o rito da execução que nós vamos dizer hoje. Não significa, tá bom? O que nós vamos tratar hoje, o procedimento da execução que a gente vai falar hoje, se aplica às obrigações alimentares, decorrente da relação de parentesco, da relação conjugal ou até de um ato ilícito. O salário que eu recebo como magistrado, ele não tem caráter alimentar? Tem, obviamente. O salário que um funcionário de uma empresa privada não representa os alimentos, não tem caráter alimentar, não serve para ele se sustentar e sustentar a família? Sim, isso não significa dizer que a falta de pagamento do salário justifica a execução com base no procedimento que nós vamos falar aqui hoje. Então, canaliza isso para o seu entendimento. Os alimentos que nós vamos falar hoje aqui, o procedimento dos alimentos que nós vamos falar hoje aqui, diz respeito à obrigação alimentar, tá? Decorrente da relação de parentesco, da relação conjugal e de um ato ilícito. Agora, nós vamos falar exclusivamente quando essa obrigação de prestar alimentos está constante em uma sentença. Então imagina, o pai se separou da mãe, o filho ficou morando com a mãe. Acontece que o pai não está ajudando financeiramente. O que o filho faz, representado pela mãe? Entra com uma ação de alimentos, pedindo para que o pai seja condenado a pagar uma verba alimentar. Ele precisa sobreviver. Ele sobrevivia da ajuda do pai, ele precisa dessa verba para sobreviver. Pois bem, a ação de alimentos tramita e o juiz dá uma sentença. Condena o executado a pagar uma verba alimentar de R$1.000 por mês. Vamos colocar esse exemplo. O que nós vamos falar daqui em diante é como que se executa, como que se cumpre essa sentença que condenou o requerido a pagar essa verba alimentar. Por quê? Porque existem dois ritos diferentes. Existe o rito passo a passo previsto em lei, para quando você quer cumprir uma sentença de pagar alimentos, e existe um procedimento um pouquinho diferente para quando você quer executar um acordo, por exemplo, feito extrajudicialmente. Como eu estava te dizendo, existe então
um passo a passo previsto na lei, que nós vamos estudar hoje, para o cumprimento de uma sentença. Uma sentença ou um acordo homologado na justiça, né? Ou até mesmo um acórdão do Tribunal de Justiça que contém uma obrigação de pagar alimentos. Mas, às vezes, as partes extrajudicialmente, elas se compõem, elas fazem um acordo e pegam a assinatura de duas testemunhas. Esse acordo é um título executivo extrajudicial. Esse título é possível de ser executado também na justiça e há um procedimento específico para isso. Então, a primeira coisa que você vai fazer quando um cliente te procurar e falar que ele quer receber uma pensão alimentícia, você vai ver, você já tem uma sentença ou não? Você tem um documento extrajudicial, um documento que não foi feito na justiça. Às vezes, um documento feito lá na Defensoria Pública, ele serve como um título executivo extrajudicial. Nós vamos ver aqui. Às vezes, um documento assinado pelo representante do filho e pelo pai, por exemplo, lá no Ministério Público, serve como um título extrajudicial. Primeira coisa que você tem que entender é que há um procedimento, um passo a passo diferente, a depender do título que você está cumprindo. Tá? Às vezes é uma sentença, às vezes é um título extrajudicial. Nós vamos falar agora do procedimento, do passo a passo para você cumprir uma sentença que contém uma obrigação de pagar alimentos, tá bom? Vamos lá. Pontos importantes que você não pode perder, que você não pode esquecer. Obviamente que quando a gente fala de cumprimento de sentença, nós estamos abarcando o cumprimento de um acórdão. Às vezes, no primeiro grau, o juiz indeferiu o pedido de alimentos, julgou improcedente. E aí, o menor recorreu e o tribunal modificou a sentença e condenou lá no tribunal, condenou o pai a pagar alimentos para o filho. É esse acórdão que você vai executar com o procedimento que eu vou te ensinar aqui. Às vezes, é um acordo homologado judicialmente. O filho, então, entra com um pedido de alimentos para o pai. Durante a tramitação da ação de alimentos, eles fazem um acordo e o juiz homologa esse acordo. Esse acordo homologado é um título executivo judicial, cuja execução segue o procedimento que nós vamos falar aqui, tá bom? Agora, uma diferença crucial que a gente tem que falar exatamente agora. Verba de caráter recente e verba pretérita. Certamente você já ouviu falar sobre isso, mas isso é crucial para a gente definir aqui como que a sua execução vai seguir. Se você for pedir o cumprimento de uma verba alimentar recente, o caminho a ser seguido vai ser um. Se você for pedir o cumprimento de uma sentença que condenou a pagar alimentos, mas essa verba é uma verba pretérita, uma verba antiga, o caminho a se seguir vai ser outro. Mas, professor, o que é uma verba alimentar recente? Bom, muito simples, grava isso se você não sabe, hoje você vai sair sem nenhuma dúvida. A verba recente é aqueles alimentos que se venceram nos últimos 3 meses antes da data que você vai ajuizar a ação. Então, nós estamos em julho. Então, os 3 meses antecedentes, junho, maio e abril. É isso, né? Junho, maio e abril. Então, se o cliente te procura hoje, em julho, e ele fala, olha, eu quero executar a pensão alimentícia que o pai parou de pagar, ou que a mãe parou de pagar. Você fala, bom, vamos executar as verbas recentes, vencidas nos últimos 3 meses? Vamos, porque daí o rito a ser seguido vai para um caminho, tá? O credor, ele pode optar, nesse caso, pelo rito previsto lá no artigo 528 e seguintes do Código de Processo Civil. Por quê? Porque nesse rito tem a previsão da prisão do devedor. Se você for, então, pedir o cumprimento de uma sentença ou de um acordo para recebimento das verbas recentes, ou seja, as 3 últimas, as que venceram, as 3 últimas vencidas antes da data do ajuizamento, você pode pedir a prisão do devedor, como nós vamos ver mais adiante. Fica tranquilo, tá? Para esse rito, para esse procedimento, a gente chama de execução pelo rito da prisão. Está previsto no artigo 528 e seguintes do Código de Processo Civil. Mas às vezes você vai falar, mas professor, o cara está devendo 12 meses. Ele deve os últimos 3, mas ele também deve os últimos 12 meses. E aí, vai ficar por isso mesmo? Eu não vou receber? Eu quero prender esse cara, porque ele está deixando o filho desamparado. Bom, aí o que você vai fazer? Você vai separar em 2 execuções. Você vai entrar com um pedido de cumprimento de sentença pelo rito da prisão, pedindo o cumprimento dessas 3 últimas prestações alimentares vencidas, e uma outra execução, tá? Um outro pedido de cumprimento de sentença, aí pelo rito da expropriação, englobando as outras 9 prestações. Se tinha 12 e você tirou 3, fica 9, é isso? Eu não sou muito forte na matemática, mas acho que essa matemática eu não errei.
Nesse caso, quando a verba é pretérita, e está aqui na nossa tela, verba pretérita é aquela vencida nos meses anteriores aos últimos 3 da data do ajuizamento. Então, o cliente te procurou hoje, julho, e ele fala, ó, o pai está devendo junho, maio e abril, mas também está devendo 9 meses, 12 meses para trás. Você vai falar para ele, então, nós vamos entrar com um pedido de cumprimento de sentença pelo rito da prisão, que você vai estudar comigo hoje aqui, para cobrar essas 3 últimas. Essas 3 últimas e aquelas que vencerem no curso da ação. Aí o executado vai poder ser preso se ele não pagar essas 3 últimas e aquelas que vencerem no curso da ação. Mas você também vai entrar com um pedido de cumprimento de sentença das outras verbas, dos outros 9 meses das verbas pretéritas, aquelas verbas que perderam o caráter alimentar. O credor, nesse caso, deve se valer do rito previsto para o cumprimento de uma sentença normal. É chamado o rito da expropriação. Nós vamos estudar aqui hoje, fica tranquilo, ele está previsto no artigo 523 e seguintes do Código de Processo Civil. Por que eu estou fazendo esse beabá aqui? Para você compreender, é óbvio que eu sei que você compreende, mas para você compreender de uma vez por todas que a execução, a primeira definição que você tem que fazer é qual verba você vai cobrar naquele pedido de cumprimento de sentença. E olha, pode ficar tranquilo que ainda aqui nessa aula nós vamos falar da possibilidade de você acumular, apresentar as 2 execuções ao mesmo tempo, tá? Pode ficar tranquilo. Não precisa ficar preocupado em ir colocando perguntas agora, efetivamente, porque agora eu não estou lendo as perguntas. Agora você fica preocupado em efetivamente prestar atenção em tudo que eu estou falando. Nós não vamos sair dessa aula com você tendo alguma dúvida, tá bom? Observações importantes sobre o que eu falei até agora, tá? Ó, cabe ao credor da prestação alimentícia a escolha do rito procedimental que ele quer seguir. Obviamente que, o que eu estou querendo dizer? Se o credor tem lá 12 prestações alimentares vencidas, você já sabe que as 3 últimas são verbas recentes, que você pode optar pelo rito da prisão, e as outras são verbas pretéritas, que você tem que optar pelo rito da expropriação. Mas às vezes o credor, você como advogado, quer optar por entrar com a execução pelo rito da expropriação. Você não quer prender o executado. O que eu estou querendo te dizer é que o STJ já decidiu que cabe ao credor essa escolha. O juiz não pode determinar que você emende a sua petição inicial para optar pelo rito da prisão. Se você não quer a prisão, você vai optar pelo rito da expropriação. Ah, mas professor, por que alguém pode não querer a prisão? Por vários motivos. Às vezes a pessoa acha que, olha, se o requerido for preso, aí que ele não vai pagar nada mesmo, e aí não vai adiantar. O que eu estou querendo te dizer é que essa escolha cabe ao credor. Se o credor pode optar por executar uma parte pelo rito da prisão e outra parte pelo rito da expropriação, é ele quem vai decidir. Ele pode fazer as 2 execuções, ou ele pode fazer uma só pelo rito da expropriação. O que ele não pode, obviamente, é querer fazer pelo rito da prisão verbas pretéritas, verbas vencidas há mais de 3 meses. Aonde que está isso, professor? Coloquei aqui para você jurisprudência em tese do STJ. Tá? O STJ, ele reúne as principais jurisprudências e apresenta algumas teses de jurisprudência. A edição número 65, lá de 2016, traz essa jurisprudência consolidada, tá bom? Outra observação muito importante. O juiz, ele não pode converter de ofício o rito da expropriação para o rito da prisão. Decisão do STJ no HC 12.82.29. Então, imagina, o juiz vê que você ingressou com um pedido de cumprimento de sentença, cobrando as 12 prestações já vencidas, inclusive as mais recentes, as 3 últimas. O juiz ele não pode dar uma decisão convertendo a execução, desmembrando a execução, dizendo assim, olha, exequente, você tem um rito aqui que é mais favorável para você, que é o rito da prisão. Então eu estou convertendo aqui, estou separando a sua execução em 2. O juiz não pode fazer isso, tá? Decisão do STJ nesse HC 12.82.29. Ah, professor, mas se o juiz fizer agravo de instrumento, tá? Você pode entrar com agravo de instrumento e modificar essa decisão. O amparo tá aí, ó, STJ, HC 12.82.29. Ah, mas o juiz da minha comarca não conhece essa jurisprudência, vai conhecer através de você. A função do STJ, para aqueles que não sabem, é unificar o entendimento da legislação infraconstitucional. Então, se em São Paulo se decide de um jeito, em Minas se decide de outro jeito, o STJ está lá em cima para unificar, dizer não. No Brasil, o juiz não pode converter de ofício o rito da expropriação
no rito da prisão. Por quê? Porque é aquilo que eu já disse um pouquinho antes para você. A escolha do rito cabe ao credor, não cabe ao devedor e muito menos ao juiz, tá bom? Agora, um ponto importante: mudança de rito no curso da execução. Tá? Imagina, o réu ficou preso, você entrou lá com a execução para receber as 3 últimas prestações vencidas. O réu foi citado, como nós vamos ver mais adiante, não pagou, não apresentou justificativa e ficou preso. Tá? E aí, o exequente sabe que ele tem patrimônio. Ele foi preso, mas mesmo assim ele não pagou. Aí é importante que você saiba que o STJ entende que é possível você mudar o procedimento da execução, mesmo que você tenha iniciado a execução no procedimento da prisão. Você pode, no curso da execução, falar: juiz, a partir de agora, eu quero que a execução tome o curso do procedimento da expropriação. Por quê? Porque eu quero penhorar bens do executado, eu quero vender. É possível essa mudança de curso durante a execução? É. Onde que está previsto isso? STJ, HC 31, 1131. Essas 3 observações iniciais eram muito importantes. Vamos falar de 2 coisas agora, que é a decisão definitiva, aquela transitada em julgado, e a decisão provisória. Como você sabe, nos alimentos, na ação de alimentos, o juiz já costuma conceder de cara uma tutela liminar, os alimentos, os famosos alimentos provisórios. E aí, como é que eu faço para executar os alimentos provisórios? Vamos falar primeiro dos alimentos definitivos. Então, o juiz deu uma sentença, aquela sentença transitou em julgado, e aí você vai entrar com um pedido de cumprimento de sentença. Nesse caso, você entra com o pedido nos mesmos autos, nos próprios autos. É uma continuidade. O cumprimento da sentença é uma mera fase da ação de alimentos, tá bom? Agora, quando se fala em decisão provisória, aquela decisão que ainda não transitou em julgado, ou foi uma decisão liminar, a execução se faz em autos apartados. Por quê? Porque o processo principal vai continuar. Não dá para você misturar a conversa ali de uma ação de conhecimento e uma ação de execução. Aí você faz uma peça que ela é protocolada de forma apensa à ação principal, mas ela corre em separado. Imagina, hoje tem o processo eletrônico, mas se fosse o processo físico, ia ter lá um caderno, né, um processo da ação principal, onde está se discutindo lá os alimentos, se deve ou se não deve, e um outro caderno com o cumprimento da decisão que fixou os alimentos provisórios, tá? Em autos apartados, mas em apenso, os 2 grudadinhos um no outro. O processo físico ficava lá um grampeado no outro, amarrado com corda, né? No processo eletrônico, eles ficam naquela árvore, um vinculado ao outro, tá bom? Então essa também era uma observação importante. Como que é o procedimento, passo a passo previsto em lei, do rito da prisão? E ó, pode ficar tranquilo, porque eu deixei pro final as perguntas mais cabeludas, tá? E eu já tenho a resposta para cada uma delas. O artigo 528 e seguintes do Código de Processo Civil é que traz esse procedimento que nós vamos ver a partir de agora. O procedimento começa, obviamente, com um requerimento do exequente. Tá? O exequente apresenta lá uma petição pedindo o cumprimento daquela sentença. E o que o juiz faz? Ele manda intimar o executado pessoalmente para que ele, em 3 dias, pague o débito, prove que já o pagou ou justifique a impossibilidade de pagar. O que é importante? Essa intimação ela tem que ser pessoal. Tá? Isso está previsto em lei. Não dá para intimar o advogado do executado. Ah, professor, mas seria muito mais fácil, muito mais rápido. Eu também concordo. Mas como essa intimação, se ela não for cumprida, pode acarretar a prisão do devedor, a lei optou para que essa intimação seja feita de forma pessoal. Veja que aqui já tem uma primeira diferença de uma execução num pedido de cumprimento de sentença comum. Num pedido de cumprimento de sentença comum, por uma verba que não seja uma verba alimentar, a intimação se faz através do advogado. Aqui, na execução de alimentos, no pedido de cumprimento de sentença de alimentos, a intimação tem que ser pessoal, tá bom? Agora, item 2 aqui do nosso mapa. Caso o executado, no prazo referido aqui, ó, no prazo de 3 dias, não prove que efetuou o pagamento e nem apresente nenhuma justificativa da impossibilidade de pagar, olha o que a lei fala. O juiz mandará protestar o pronunciamento judicial. O juiz manda protestar a sentença, aplicando-se no que couber o disposto no artigo 517. Isso aqui é uma medida de coerção. Então, além de a possibilidade de vir a ser preso, o executado ainda tem aquela sentença protestada, ou seja, o nome dele fica negativado na praça. Ah, professor, mas isso acontece na prática? Às vezes não, às vezes depende de você pedir. Então, já fica atento. O executado foi citado,
não pagou, não apresentou justificativa, o juiz tem que mandar protestar. Tá aqui, ó. Tá disposto expressamente na lei. Isso se faz na forma do artigo 517 do Código de Processo Civil. Mas se ele não pagou, se ele está correndo o risco de ser preso, o protesto não vai resolver nada, na minha execução. Olha, eu já vi resolver sim. Tem gente que não liga de ficar aí 30 dias, 60 dias preso, mas liga muito de perder o crédito, de não conseguir mais dinheiro. Então, a medida do protesto é muito efetiva e agora ela está expressamente prevista nos casos de alimento, tá bom? Item 3. Somente a comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar justifica o inadimplemento. O que você está dizendo, professor? Bom, então o executado ele não é intimado para em 3 dias apresentar uma justificativa. O juiz pergunta para ele, você é devedor aqui, já tem uma sentença. Eu te dou 3 dias para pagar ou justificar. E aí entra toda a sorte de justificativa. Ele pode apresentar tudo. Fiquei doente, estou acamado, estou de cadeira de roda, perdi o emprego, ele pode apresentar a justificativa que for, e aí o juiz vai analisar. Uma coisa que eu fiz questão de colocar aqui para você é que a jurisprudência já é sólida no sentido de que o desemprego não é justificativa para o não pagamento da pensão. Mas como assim, professor? O pai perdeu o emprego, ficou sem fonte de renda. Tudo bem, mas ele não parou de comer. Ele deu um jeito, ele pegou dinheiro emprestado, ele está comendo na casa da mãe, na casa de um tio, ele precisa pedir também ajuda para sustentar o filho. Ele não pode usar a justificativa do desemprego para não pagar a pensão. Eu não estou aqui entrando na seara filosófica da coisa. E esse não é o objetivo da aula. O objetivo da aula é te mostrar que se você, como advogado do executado, está pensando em alegar o desemprego como justificativa pelo não pagamento, não vai colar. Tá? É claro que você pode utilizar esse argumento, mas se você já entrou com uma ação revisional de alimentos em paralelo, se você efetivamente, mesmo estando desempregado, se o executado está colaborando com uma parte da quantia, às vezes a pensão é de R$1.000, ele ficou desempregado, mas ele mostra a boa fé e a boa vontade pagando 300, pagando 400, que ele está conseguindo fazendo bico. Qual que é o fundamento das decisões que consideram que o desemprego não é uma justificativa? O fundamento está desempregado, né? Mas pode correr atrás, pode fazer bico, pode pedir emprestado, pode fazer empréstimo, pode se virar. O menor, que geralmente é o beneficiário dos alimentos, ele não pode ser prejudicado por isso, porque ele ainda não tem condições de exercer uma atividade e de se sustentar. E a obrigação não pode recair só sobre um dos lados. Às vezes é a mãe, né, que vive com o filho, às vezes é o pai que vive com o filho. Então, repito, eu não estou entrando aqui na discussão se esse tipo de decisão é justo, se não é justo, o que eu estou te dizendo é que é assim que caminha a nossa jurisprudência. Você pode, num caso concreto, mudar a jurisprudência e fazer com que o juiz acolha a justificativa do desemprego para isentar, para liberar o seu cliente? Pode, tá? Vai depender do seu raciocínio, mas eu estou querendo te dizer que na maioria das vezes não pega, tá bom? Item 4 do nosso mapa. Se o executado não pagar, ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar, que nós já vimos, né, ele vai decretar a prisão pelo prazo de 1 a 3 meses. Na prática, os juízes já decretam no prazo máximo de 3 meses, tá? É assim que funciona na prática. O débito alimentar que autoriza a prisão civil é aquele que compreende as 3 prestações anteriores, como nós já vimos, né, as verbas recentes, mas também aqueles que se vencerem no curso do processo. Então, o cliente te procurou hoje. Em julho, você entrou com pedido de cumprimento das verbas pretéritas, aquelas 3 últimas vencidas, mas o executado não pagou as verbas futuras, a de julho, a de agosto, a de setembro, ele não vai ser solto se ele não pagar todas essas verbas, as pretéritas e as vencidas, tá bom? E o não pagamento, é importante que você saiba, caso o executado não pague, não faz incidir nenhuma multa sobre o valor devido. O cumprimento de uma sentença que contém uma obrigação de pagar, uma sentença qualquer que não seja de obrigação alimentar, você sabe que o executado é intimado para pagar sob pena de multa de 10%. Na execução de alimentos, no pedido de cumprimento de sentença de alimentos, não incide essa multa, tá? Então, quando o credor te procura e fala, o pai está devendo ou a mãe está devendo as 3 últimas pensões, não vai colocar no seu cálculo multa de 10%, porque na execução de alimentos essa multa não tem incidência, tá bom? Não cumprida a obrigação, observar-se-á o disposto no artigo 831 e seguintes. Então, como que acontece?
Então imagina, o credor foi citado, apresentou justificativa, o juiz não acolheu e decretou a prisão dele. Tá? A prisão dele, a hora que ele cumpre a prisão, fica lá 3 meses preso, quita a dívida, faz com que a dívida seja paga com a prisão? Absolutamente não. Tá? A prisão é só uma forma de coagir a cumprir a obrigação. A dívida persiste. E aí, como é que faz para receber essa dívida? Aí segue-se com a penhora de patrimônio, a avaliação do bem penhorado, a venda pública do bem penhorado. Aí segue-se então o disposto no artigo 831 e seguintes do Código de Processo Civil. Primeira observação. A prisão, essa prisão que o juiz decreta pelo prazo de 1 a 3 meses, ela será cumprida em regime fechado, devendo o preso ficar separado dos presos comuns. Professor, mas agora na época de pandemia isso não é diferente? É, por isso que nós vamos falar no finalzinho dessa aula como que está a questão da prisão do devedor de alimentos agora, na época de pandemia de coronavírus, tá? Mas eu tô te dizendo aqui a regra. A hora que acabar o coronavírus, e ele vai acabar logo, logo, se Deus quiser, a regra é essa aqui. A prisão é cumprida em regime fechado e o preso tem que ficar separado dos presos comuns. Tá? Ele não fica lá na mesma cela que um homicida, que um estuprador. Ele tem que ficar numa cela própria para devedores de alimentos. O que eu já falei para você, o cumprimento da pena não exime o executado do pagamento das prestações, aquelas que já venceram e as vencidas. Senão seria muito fácil, né? Tem muita gente que ia preferir ficar 3 meses preso do que pagar a dívida. Eu sei que teria muita gente, tem muita gente que dói muito mais no bolso do que na liberdade. Então, você já sabe, o cumprimento da pena não exime o executado do pagamento das prestações. Bom, outra coisa que você tem que saber, o exequente, ele pode promover o cumprimento da sentença ou da decisão que condenou o pagamento de prestação no seu próprio domicílio. O que você está dizendo, professor? Bom, imagina que a sentença foi prolatada em São Paulo, lá no foro lá da comarca de São Paulo. Só que o credor, o menor no caso, ele se mudou lá para a Bahia. Ele vai ter que entrar com pedido de cumprimento de sentença em São Paulo? Não, ele pode promover o cumprimento dessa sentença lá onde ele mora, lá na Bahia. Por que que a lei fez isso? Para facilitar o acesso à justiça, geralmente da parte que é mais fraca. No caso menor, aquele que está dependendo da verba alimentar, tá? Então, grava isso, porque isso não é normal nas execuções que não são de obrigação alimentar, tá? Como regra, a competência para uma execução é no juízo que prolatou a sentença. Se a sentença foi prolatada em São Paulo, você pede o cumprimento dessa sentença no juízo de São Paulo. Mas aqui na execução de alimentos tem essa exceção que você precisa saber. Outra coisa importante, olha aqui, quando o executado for funcionário público, for militar, for diretor ou gerente de empresa, tá, de empresa particular, ou empregado sujeito à legislação do trabalho, então, ou seja, uma pessoa que tem vínculo no regime CLT com qualquer empresa, o exequente ele pode requerer o desconto em folha de pagamento da prestação alimentícia, tá? Ao proferir a decisão, quando o juiz dá a decisão condenando a pagar a prestação alimentícia, ele oficia à autoridade, se for um funcionário público, à empresa ou ao empregador, determinando o desconto a partir da primeira remuneração posterior do valor daquela pensão que foi arbitrado. Então, você, como advogado, tem que pedir isso. O juiz deu os alimentos provisórios, deu lá uma decisão liminar, você já pede para que o juiz oficie para o empregador descontar em folha, tá? Para não dar o salário na mão do executado, para depois o executado pegar e pagar a pensão. A chance dele não pagar é muito grande. Então você tem que pedir. O ideal é que isso já fosse automaticamente feito pelos magistrados, pelos fóruns, mas não é isso que acontece. Tá bom? Existe a possibilidade do juiz oficiar para o Ministério do Trabalho para descobrir se o executado é empregado de alguma empresa? Existe. Existe, inclusive, um cadastro eletrônico que os magistrados do trabalho estão mais acostumados a usar, mas o magistrado civil consegue também descobrir se o executado é empregado, contratado de alguma empresa.
dá para você pedir. Na dúvida, pede para o juiz oficial, para o Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho vai informar, ó, sim, ele é funcionário da empresa lá em Alagoas, a empresa tal. E aí o juiz vai oficiar para o diretor dessa empresa lá em Alagoas, para ele descontar as pensões que vão se vencer daí em diante. Agora, olha uma coisa mais importante, e aqui fica um alerta prático para você. Todas as vezes que aparecer essa bandeirinha aqui nas minhas aulas, ó, é um alerta prático para você nunca mais esquecer e para você aplicar nos seus processos, tá? Sem prejuízo do pagamento dos alimentos vincendos, aqueles que vão se vencer daí em diante, o débito objeto de execução pode ser descontado dos rendimentos ou rendas do executado de forma parcelada. O que isso quer dizer? Então você entrou com um pedido de execução, dizendo que o executado está devendo as 12 últimas prestações alimentares. E obviamente que se ele não pagar as posteriores depois que você entrou, isso daí também se soma à dívida. E aí você pede para o juiz, ó, desconta em folha tudo aquilo que ele deixar de pagar daqui em diante, mas desconta também de forma parcelada aquele débito pré-existente, tá? Contanto que a parcela devida não ultrapasse 50% dos ganhos líquidos do executado. Isso também está na lei. Olha que legal. Dá para o patrão do executado ir descontando aquela verba que ele deixou de pagar, tá? Ele vai descontando a verba que ele deixou de pagar e vai descontando as prestações futuras, para que ele não deixe de pagar as demais. É possível que se faça isso? Tá na lei, tá? Tá no Código de Processo Civil. Basta que você coloque em prática, tá? Então, não passa o dinheiro, nem passa pela mão do executado. Você já desconta as prestações futuras e desconta uma parte das prestações pretéritas. O único requisito é que não ultrapasse 50% dos ganhos líquidos do executado. Bom, artigo 532, esse aqui é um artigo fundamental que pode te ajudar muito a fazer com que o seu cliente receba. Está aqui mais uma medida de coerção que muito pouca gente usa na prática, mas que ela é muito efetiva. O artigo 532 do CPC fala assim: verificada a conduta procrastinatória do executado, a conduta de enrolar, de querer atrasar o processo, o juiz deverá, e olha aqui o verbo, o juiz deverá, se for o caso, dar ciência ao Ministério Público dos indícios da prática do crime de abandono material. Então, o que é uma conduta procrastinatória? Imagina que o executado ele é intimado para pagar em 3 dias. Aí ele apresenta uma justificativa totalmente absurda e sem comprovação. Já está aí uma conduta procrastinatória. Tá? Não estou dizendo dele apresentar uma justificativa até plausível ou uma justificativa que tenha um começo de prova. Estou falando daquela justificativa sem pé nem cabeça. Tá? O juiz vai determinar a prisão dele. Tá? Ele pode ser que ele fique preso, pode ser que ele pague. Isso não exime dele responder pelo crime de abandono material. Imagina que da decisão do juiz, ele apresenta um embargo de declaração totalmente infundado, totalmente procrastinatório, mais um indício da prática de crime de abandono material. Não satisfeito, ele apresenta um recurso totalmente infundado, mais um indício da prática de crime de abandono material. O que eu coloquei aqui para você é que usar esse recurso aqui, isso que está previsto no artigo 532 do CPC, nos casos concretos, ajuda muito a fazer com que o executado corra para fazer um acordo, para pagar o débito. Porque ele não quer, além de sair devedor de pensão, sair com uma ação criminal nas costas, tá? Mas você precisa demonstrar, no caso concreto, objetivamente, qual foi a conduta procrastinatória. E olha, os magistrados também precisam ser mais sensíveis a isso. É nítido para um magistrado quando há uma litigância de má-fé. Mas, por outro lado, eu sei que, infelizmente, os magistrados são mais relutantes em aplicar as medidas de litigância de má-fé. Talvez por isso que haja esse sentimento de que a justiça não é efetiva, de que a justiça passa a mão e protege os devedores. É claro que o devedor tem o direito de defesa, agora a defesa procrastinatória só para enrolar o processo tem que ter penalidade. Tá aqui, tô te ensinando hoje a usar mais uma medida de coerção que vai forçar o executado a pagar efetivamente o débito, tá? Cumulação de ritos, tá? Não é possível requerer ao mesmo tempo a intimação do devedor para pagar sob pena de prisão e para pagar sob pena de multa. Então, eu devo sempre, como nós falamos lá no começo, eu devo sempre escolher o rito baseado na verba ser mais recente ou na verba ser mais pretérita. Eu não posso fazer a mesma coisa simultaneamente
dentro da mesma execução, tá bom? Vamos falar aqui na não localização do devedor de alimentos, bem rapidinho, o que acontece. Como eu disse, o primeiro passo do procedimento é o devedor ser intimado pessoalmente, e às vezes a execução trava aí. Eu não consigo encontrar o devedor no endereço dele, como que a execução vai seguir? Uma coisa que você precisa ter em mente é que é possível a citação por edital na execução de alimentos. Perfeitamente possível. Você fez todas as buscas de endereço, como eu vou te mostrar aqui, e não encontrou, o que você vai pedir? A intimação do executado por edital, ele sendo intimado por edital, não pagando e não apresentando justificativa, prisão. Já cansei de decretar a prisão de devedor de alimentos que foi citado por edital. É possível, é absolutamente possível. Agora, você sempre pode pedir, você sempre deve pedir antes da citação da intimação por edital, que o magistrado busque nos sistemas eletrônicos que ele tem acesso, que ele busque o endereço atualizado do executado. O Bacenjude, o Infojude, o Renajude, o Ciel, que é da Justiça Eleitoral. Todos esses sistemas têm o endereço do executado. Então, antes de pedir que ele seja intimado por edital, peça para que o juiz use, consulte esses sistemas. Agora, não localizando o devedor e sabendo que o mesmo possui bens, às vezes você sabe que ele tem conta bancária, você sabe que ele tem um automóvel, você pode pedir a conversão do rito da prisão para o rito de expropriação. Tá? Logo em seguida, você já pede a intimação na pessoa do advogado e a penhora de bens. Então, tá com problema para localizar o devedor, entrou com o pedido no rito da prisão, e eu não quero a enrolação da intimação por edital, eu já sei que o executado tem patrimônio, eu peço a conversão de rito. É possível? É. Você pede a conversão de rito, já pede a intimação do executado para pagar a intimação é através do advogado, tá? E você pode requerer uma medida cautelar, uma averbação premonitória, uma hipoteca judicial. O que eu fiz questão de colocar aqui, é que quando você não localiza o devedor e você não quer esperar todo o trâmite mais demorado da intimação por edital e você sabe que ele tem patrimônio, você pode pedir a conversão de rito. Sai do rito da expropriação e vai, sai do rito da prisão e vai para o rito da expropriação, tá bom? Olha, esses aqui foram alguns pontos importantes sobre o rito da prisão, tá bom? Agora, daqui a pouco, olha aqui do lado, aqui no nosso mapa mental, todos esses pontos vermelhos aqui, são questões práticas da execução. Por exemplo, os alimentos incidem sobre o 13º, o pagamento parcial impede a prisão. Olha aqui, tem vários itens que nós vamos tratar, tá? São várias informações importantes, inclusive como é que está a questão da prisão do devedor aqui em tempo de pandemia. Tudo que eu falei até agora cabia quando você tem uma decisão judicial e você quer executar. Você quer ver cumprida aquela decisão judicial. Mas, às vezes, a verba alimentar está constante numa obrigação de um título extrajudicial. Tá? Como assim, professor? O que é considerado um título extrajudicial? Você lembra? Nós já fizemos aula sobre isso. Tá? Mas lá no artigo 784 do Código de Processo Civil, fala dos títulos executivos extrajudiciais. Tá? Por exemplo, um documento assinado pelo devedor e por duas testemunhas. Imagina que a mãe conversa com o pai, eles chegam a um valor de pensão alimentícia e pegam a assinatura de duas testemunhas. Esse título, esse documento, já é suficiente para se entrar com uma execução de alimentos. Mas aí o rito vai ser diferente. Não vai ser o mesmo rito do cumprimento de sentença. Afinal de contas, você não está cumprindo uma sentença. Você está executando um título extrajudicial. Às vezes, a obrigação alimentar ela é prevista numa escritura pública. O pai e a mãe vão lá no cartório, eles fazem uma escritura pública onde o pai se compromete a pagar uma pensão para o filho. Isso é um título extrajudicial. Fiz questão de anotar aqui o instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores ou por conciliador ou mediador credenciado no tribunal. Isso também é um título extrajudicial. Então, se você está com um cliente, procura o possível requerido e o requerido se apresenta com um advogado, vocês fazem um documento e as duas partes, os dois advogados assinam, isso é um título extrajudicial que permite que você já entre com uma execução de alimentos sem ter que entrar com ação prévia de alimentos, tá? Aqui nós estamos falando então da execução de um título extrajudicial que contém a obrigação de pagar alimentos. Tem um procedimento diferente para isso? Tem. Está previsto lá no artigo 911 do Código de Processo Civil.
pequenas diferenças de tudo que nós já falamos, mas que eu vou pontuar bem rapidamente aqui para você. Como que começa esse procedimento quando a execução é de um título extrajudicial? O juiz manda citar o executado para em 3 dias efetuar o pagamento das parcelas anteriores ao início da execução e das que se vencerem durante o seu curso. Provar que fez ou justificar a impossibilidade de fazer. Qual que está a diferença aqui do cumprimento de uma sentença? Lá se fala em intimação, porque é só uma fase do procedimento. Aqui não existia um procedimento antes, não existia uma ação de alimentos. Então, se fala em citação. O devedor que tem emprego fixo também pode ter desconto em folha, tá? Isso pode ser pedido na inicial, assim como no cumprimento de sentença. E o juiz, ele pode oficiar o empregador e pedir e determinar, né, o desconto em folha, que deve ocorrer no primeiro mês seguinte ao protocolo do ofício do juiz, sob pena de desobediência. E aí, meu amigo, daí em diante, aplica-se exatamente tudo o que nós falamos sobre o cumprimento de sentença, tá? Isso está expresso no Código de Processo Civil. Daqui em diante, segue-se igual à execução de uma sentença de alimentos. Então, o que muda nada mais é do que a petição inicial é uma petição de uma execução de um título extrajudicial, você aparelha ela com o título extrajudicial e aí você pede a citação do executado. A partir da citação do executado, ele pode se defender, apresentar justificativa ou não, ele pode ser preso também efetivamente ou não, se for verba recente, se for verba pretérita, aí segue o rito de uma execução normal, uma execução de um título extrajudicial. Daqui em diante segue exatamente tudo aquilo que nós falamos sobre o procedimento de um cumprimento de sentença, tá bom? Agora, vamos ver vários detalhes práticos, porque muito do que nós falamos aqui, eu tenho certeza que muita interrogação ficou na sua cabeça. Por isso que do outro lado do nosso mapa aqui, olha que legal o nosso mapa, ó. Você que tem uma visão geral aqui no YouTube, olha que legal o nosso mapa aqui, ó. Do lado esquerdo, aqui essas anotações em vermelho que você está vendo, são todas exceções, são todos detalhamentos daquilo que nós falamos até agora. Primeira pergunta, os alimentos incidem sobre 13º e férias? Então o juiz condenou o requerido a pagar uma pensão equivalente a 30% do salário. Esses 30% incidem sobre 13º e férias? Bom, o que o STJ já falou sobre o assunto? A base de cálculo da pensão alimentícia fixada sobre percentual do vencimento do alimentante abrange o 13º e o terço constitucional de férias, salvo disposição expressa em contrário. Então, se você faz um acordo em juízo e ninguém fala nada sobre não incidir sobre 13º e férias, a regra é que incide. Tá? Vamos imaginar que lá no acordo, vocês chegaram a um acordo de que o devedor vai pagar uma pensão equivalente a 30% do salário dele. Se não se falou nada sobre excetuar 13º e férias, o STJ entende que incide sobre 13º e férias. Aonde que está isso, professor? Jurisprudência em tese, edição número 65 do STJ. Depois digita no Google lá, jurisprudência em tese, edição número 65 do STJ. Você vai ver o amparo para isso que eu estou falando. Agora, também as parcelas percebidas pelo executado a título de participação no lucro e resultado de uma empresa integra a base de cálculo de pensão alimentícia quando essa é fixada em percentual dos rendimentos. Mesma coisa, desde que não haja transação ou decisão judicial em sentido contrário. O que você está falando, professor? Bom, às vezes, o executado, aquele que deve a pensão, ele trabalha em uma empresa. E no final do ano, a empresa distribui parte dos seus lucros. A pensão alimentícia incide sobre aquilo que ele receber como antecipação, como parte dos lucros da empresa, salvo se na decisão ou no acordo isso foi expressamente ressalvado. Tá bom? Olha que importante. Às vezes não se falou nada no acordo sobre incidir ou não incidir nesse tipo de verba. O STJ já disse que se não se falou nada, se não se excetuou expressamente, tá? Incide a pensão alimentícia sobre participação no lucro e resultado das empresas. Aonde que está isso, professor? Jurisprudência em tese do STJ, edição número 77, beleza? Uma coisa que nós já falamos, mas não custa falar novamente, que o pagamento parcial da pensão não impede a prisão. Então, você entrou com um pedido de cumprimento de sentença, dizendo que a dívida é de 12 meses. Aí o executado vem lá e paga 6 meses.
Esse pagamento parcial não impede a prisão. Jurisprudência em tese do STJ, número 65, tá bom? Outra coisa, quando o filho atinge 18 anos, a pensão é cancelada automaticamente? Pode ser que essa seja a sua dúvida. E o STJ, lá na jurisprudência em tese número 65, já disse expressamente que não. O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade civil está sujeito a uma decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos. Então, imagina, o requerido foi condenado a pagar uma pensão para o filho. Tá lá, o filho atingiu a maioridade, e aí o pai simplesmente para de pagar. Pode, tá certo? Não, depende de uma decisão judicial. O juiz precisa exonerar ele dessa obrigação. Se ele parar de pagar, o filho pode executar aquela sentença, pode pedir o cumprimento daquela sentença e o pai pode ser preso. Então, o que eu estou dizendo para você? Jurisprudência em tese, edição número 65 do STJ. Tá? Cancelamento não é automático, depende de uma decisão judicial. Agora, quando que é devido alimentos ao filho maior de 18 anos? A gente sabe que são inúmeras as possibilidades de um filho necessitar de uma pensão mesmo depois dos 18 anos. E aí, mais uma vez, a edição número 65 da jurisprudência em tese do STJ traz a resposta para a gente. É devido alimentos ao filho maior quando comprovada a frequência em curso universitário ou técnico por força da obrigação parental de promover a adequada formação profissional. Então, se o filho está cursando curso superior universitário ou técnico, a pensão continua valendo. E eu sei que agora você deve estar pensando, mas professor, e aquele filho que só reprova, que já está há 8 anos na faculdade, o pai vai ter que continuar pagando por 10, 15 anos a pensão? Bom, aí cada caso concreto é um caso, tá? Se é o caso do filho, por exemplo, reprovou 1 ano na faculdade, isso não é suficiente para o juiz exonerar o pai da obrigação de pagar alimentos. Tá? Não mostra a desídia do filho. Mas, às vezes, se é aquele filho que já está lá no 10º ano na faculdade, sempre reprovando, analisando o seu caso concreto, pode ser que o juiz exonere ele da obrigação. Se não exonerar, sabe o que vai acabar acontecendo? Um acordo para que o pai continue pagando por mais 1 ou 2 anos para que o filho se esforce e termine a faculdade. Ou o acordo no sentido de que a próxima reprovação do filho vai acarretar o cancelamento da pensão. Eu já fiz diversos acordos, já homologuei diversos acordos nesse sentido. Talvez fique como uma ideia para você, tá bom? Outra dúvida prática muito comum. É necessário atrasar quantas prestações para que eu possa iniciar a execução? Bom, o atraso de apenas uma prestação, de apenas 1 dia de atraso, já é suficiente para você pedir o cumprimento daquela sentença, tá bom? Jurisprudência em tese número 65 do STJ. Então, o pai deveria pagar a pensão todo dia 26 de julho. Chegou hoje, 27 de julho, ele não pagou? Eu já posso entrar com a execução dessa única parcela vencida? Pode. Agora, bom senso sempre, né, meu amigo? Notifica, liga, fala. Às vezes o pai atrasa 1, 2 dias, não tem necessidade de você movimentar a máquina judiciária. Mas se você pode, pode. O atraso de 1 dia, de uma única prestação, já gera o interesse de agir para você entrar com a execução, tá bom? Vamos lá. Mais questões importantes. Qual débito alimentar autoriza a prisão? Nós já falamos, né? Que é o débito que compreende as 3 prestações anteriores ao ajuizamento da ação. Imagina a seguinte situação. O devedor, então, tem que pagar todo mês R$ 1.000 de pensão alimentícia. E aí, em determinado mês, ele resolve, por conta própria, pagar 500 e outros 500 ele vai lá e compra em roupa, compra em sapato. É possível fazer essa compensação? O STJ já disse que não. Não é possível a compensação dos alimentos fixados em pecúnia, em dinheiro, com parcelas pagas em natura, tá? Então, se o devedor quiser pagar, entregar comida, entregar roupa, entregar sapato para o executado, isso não exonera ele do dever de pagar em dinheiro. Tá? Porque a pensão é paga em dinheiro para que aquela pessoa que cuida do menor possa comprar aquilo que o menor esteja precisando naquele momento. Então, grava isso, tá? O pagamento em espécie de pensão não pode ser compensado com a pecúnia que é devida pelo devedor, com o dinheiro que é devido pelo devedor. Onde que está isso, professor?
Jurisprudência em Tese, edição número 65 do STJ. Você que trabalha com ações de família, principalmente com execução, com pensão alimentícia, tem que conhecer a jurisprudência em tese do STJ, especialmente você já está vendo aí essa jurisprudência número 65. Eu estou tentando aumentar aqui a tela para você no YouTube poder ver a hashtag Justiça Efetiva, né? E a galera do Instagram também. Vamos lá, mais pontos importantes. Desde quando vale a decisão que aumenta ou que diminui, ou às vezes que exonera a obrigação alimentar? Desde quando essa decisão é válida? STJ também disse o seguinte: os efeitos de uma sentença ou de uma decisão proferida em uma ação de revisão de alimentos, seja para reduzir, seja para aumentar, ou seja para exonerar, retroagem à data da citação. Tá? Então, o pai entrou com uma ação de revisão de alimentos, tá? E pediu a exoneração da obrigação. Até quando que essa sentença, o pai entrou hoje, em julho, a sentença sai no ano que vem. Quando que retroage? Quando que o pai efetivamente pode deixar de pagar aquela pensão? No momento em que o filho, o requerido, foi citado na ação. Tá bom? Então, retroage a data da citação. Isso é muito importante porque isso pode modificar o valor de uma execução, tá bom? Quando se trata de investigação de paternidade, olha que importante, julgada procedente a investigação de paternidade, que tem pedido cumulado de alimentos, né? Os alimentos são devidos a partir da citação. Então, a mãe te procura, fala, olha, eu tive um filho com aquele homem, ele não reconheceu, temos que entrar com uma ação de investigação de paternidade, mas eu também preciso da ajuda dele, do sustento para poder sustentar meu filho. E aí você ingressa, investigação de paternidade acumulada com alimentos. Desde quando vai ser devido o alimento? Caso lá na frente, daqui 2, 3 anos, se considere que ele é pai e ele seja condenado a pagar a pensão. Vai retroagir desde o momento da citação, tá? Ele já vai sair com um débito enorme de pensão alimentícia, tá bom? Jurisprudência em tese, número 77 do STJ. Veja, tem duas jurisprudências em tese que você precisa devorar, a número 65 e a número 77. Professor, o que é isso que o senhor está falando? É um compêndio de jurisprudência que o STJ faz e ele edita como se fosse um livro para facilitar o seu estudo, tá bom? O descumprimento de acordo feito na execução pode acarretar a prisão? Olha que legal, isso aqui é muito prático, tá? Isso é do dia a dia. Sim, o descumprimento de um acordo celebrado dentro de uma execução de prestação alimentícia pode ensejar o decreto de prisão civil. Então, imagina, você entrou com a execução pelo rito da prisão, o executado é citado e te procura para fazer um acordo. Vocês vão e fazem um acordo. E aí esse acordo suspende o processo. E aí ele deixa de pagar esse acordo. Qual é o próximo passo? Pedir efetivamente a prisão do executado, tá? O STJ também, lá na jurisprudência em tese, edição número 67, diz que sim, o descumprimento de acordo feito na execução pode ensejar a prisão. Agora, obviamente, tem sempre que observar as verbas recentes, as três últimas prestações alimentares, tá bom? Agora, uma questão prática muito importante. É possível a prisão do inventariante por dívida alimentar do espólio? Você sabe, né, que, por exemplo, se uma pessoa é obrigada a pagar a pensão e ela morre, essa obrigação ela pode continuar sendo mantida pelo espólio se essa pessoa deixou patrimônio, tá? Imagina, o pai falece, deixou lá na conta R$1 milhão, o espólio vai tirar lá da conta toda a pensão alimentícia de todo mês para pagar um filho. Agora, se o inventariante não fizer isso, ele pode ser preso? Se o inventariante não pagar a pensão, ele pode ser preso? Aí a jurisprudência em tese do STJ diz que não. Olha o que a jurisprudência fala. A obrigação de prestar alimentos, ela é personalíssima, ou seja, ela é intransmissível, e ela extingue-se com o débito do alimentante, cabendo para o espólio saldar tão somente os débitos alimentares pré-estabelecidos mediante acordo ou a sentença, não adimplidos em dívida pelo devedor, ressalvados os casos em que o alimentado seja herdeiro, hipóteses nas quais a prestação perdura ao longo do inventário. Então veja, a obrigação alimentar, ela se extingue com o falecimento. Mas enquanto tramitar o inventário e havendo dinheiro no inventário, o inventariante tem que ir pagando. Mas caso ele deixe de pagar, não há a prisão do inventariante, tá bom? Isso é um ponto muito importante que você precisa saber. É possível penhorar FGTS e PIS para pagamento de pensão?
STJ, jurisprudência em tese, número 109, disse que admite-se na execução de alimentos a penhora de valores decorrentes do FGTS, bem como do Programa de Integração Social, o famoso PIS. Então, sim, para pagamento de pensão, dá para penhorar FGTS e dá para penhorar o PIS, jurisprudência em tese, número 109 do STJ. É possível penhorar bem de família para o pagamento de pensão? Olha que importante. A impenhorabilidade do bem de família, prevista lá na Lei 8.009, né, de 1990, não pode ser oposta ao credor de pensão alimentícia decorrente de vínculo familiar ou de ato ilícito. Jurisprudência em tese número 44 do STJ. Veja que tudo o que você precisa saber sobre pensão tem nesse mapa mental que eu estou aqui mostrando para você. Tudo o que você precisa saber tem no mapa mental aqui, todas as hipóteses que podem te atrapalhar numa execução de pensão alimentícia. É possível a adoção de medidas de coerção e indução ao pagamento no caso das pensões alimentícias? Lembra lá da apreensão de CNH, apreensão de passaporte do devedor? Jurisprudência em tese, número 59 do STJ, fala que é possível que o magistrado, no âmbito das execuções de alimento, adote as medidas executivas do protesto, da inscrição do nome do devedor em cadastro de crédito, caso se revelem eficazes. E as medidas atípicas? Também não há nada que impeça, tá bom? As medidas atípicas lá do artigo 139, inciso 4 do CPC, apreensão de passaporte, de CNH, é possível. Agora, talvez você não saiba que essas medidas você tem que aplicar só depois que você esgotar todas as outras. É possível cumprir a prisão por conta de alimentos em regime semiaberto ou domiciliar? Olha, ainda não estamos falando na nossa época de pandemia, vai ser o nosso último item aqui, tá? Mas em época normal, no período normal, sem pandemia de coronavírus, é possível que o devedor cumpra a prisão de alimentos em regime semiaberto ou domiciliar? Olha o que o STJ já disse. O cumprimento da prisão civil em regime semiaberto ou domiciliar é excepcionalmente autorizado quando demonstrada a idade avançada do devedor de alimentos ou a fragilidade de sua saúde. Então, concordando você ou não, e eu particularmente não concordo, mas nos casos de fragilidade de saúde, e eu me lembro de um caso que eu vou te dizer aqui, eu me lembro de um caso que aconteceu num plantão de final de ano, eu estava no plantão de final de ano, e aconteceu de um pai ter sido preso por dívida alimentar, só que esse pai tinha uma questão de saúde, ele tinha os 2 braços amputados. E aí ele foi preso e o delegado entrou em contato desesperado comigo. Doutor, quem vai limpar esse cidadão se por acaso ele fizer as fezes? Ele não tem os braços. Na vida cotidiana dele, é a família que limpa, ou ele tem um enfermeiro, efetivamente. Quem vai limpar ele? Ele não tem os 2 braços. E aí, não se pediu naquela época a prisão domiciliar, não se pediu prisão em regime semiaberto, mas está aí uma hipótese em que talvez caberia a prisão domiciliar com base na fragilidade da saúde. Ah, professor, mas aí vai esvaziar a função da prisão, né? Se ele ficar preso em casa, não tem nenhuma função. Não estamos entrando nessa discussão filosófica, só estou te dizendo o que o STJ decide a respeito, tá? Jurisprudência em tese número 77, você vai encontrar julgados que falam sobre a exceção de você cumprir cumprir a medida de prisão do devedor de alimentos de forma domiciliar ou em regime semiaberto. Um ponto importante aqui para o advogado, quando o advogado tem a prisão decretada por dívida alimentar, ele não tem direito de cumprir essa restrição em sala de estado maior ou em prisão domiciliar. Não sei se você sabe, mas é uma prerrogativa do advogado, quando ele é condenado ou quando ele cumpre uma prisão preventiva por prática de crime, né, ele cumprir em sala de estado maior. Mas isso não vale para a prisão por dívida alimentar, tá bom? Fique com Deus, até uma próxima.